com grande satisfação, com grande amor mesmo, que eu consigo trazer a doutora Patrícia Reis para estar aqui com a gente, falando com a gente. Tá? Patrícia Reis tem uma bagagem gigantesca, imensa. Estou vendo que ela já é professora, tá? Vários alunos, várias pessoas que já passaram pela sua vida também, né, doutora? Poxa. E para quem não conhece a doutora Patrícia Reis, a doutora Patrícia Reis é nutricionista, ela é especialista em nutrição clínica, terapia nutricional enteral, parenteral e nutrição oncológica pelo INCA. Palestrante nutricionista, responsável pelo serviço de nutrição das clínicas Oncomed e ProOnco Mulher, idealizadora do primeiro Congresso Online de Nutrição Oncológica Brasil, que ocorrerá no dia 22 a 26 de junho, onde um dos temas da mesa redonda será qual a diferença entre gastrectomizados por câncer gástrico e bariátricos. Tudo a ver com o assunto e aonde está inserida hoje, né? Que é um Instagram. É um prazerzão. A gente faz um Instagram totalmente voltado para pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, né? Porque, como a gente conversou até outro dia, eu falei assim, ó, a gente tem dois polos, né? Um polo é aquela pessoa que é um profissional que tem grande conhecimento técnico, e o outro polo é aquela pessoa que ainda está entrando nesse mundo e muitas vezes já foi até inserido, e o que eu via era muito achismo. O que é o achismo? Eu acho que é alguma coisa, eu acho que é assim. E não tinha nenhum direcionamento exato. Eu falei assim, bom, temos dois polos, vamos ligar os dois, né? E daí, com isso, eu falei assim, bom, surgiu o Bari Reescrevendo a Vida, que, na verdade, a maior disponibilidade que nós temos é em ajudar, né? Ajudar essa pessoa que não tem informação a ter informação, e aquele profissional que muitas vezes não consegue chegar a essas pessoas, a gente conseguiu fazer essa ligação de ambos. Né? Então, a gente começou a conversar e eu falei, estou conversando com a doutora, eu falei assim, doutora, tem um assunto que eu posso falar que é o top 10 da lista de todos os bariátricos. Boa! E a pessoa faz essa cirurgia bariátrica com o objetivo qual? Vamos emagrecer. Né? Vamos embora emagrecer. E, claro, depois tem outros objetivos, cirurgia plástica, reparadora, tudo isso. Mas o objetivo principal da cirurgia bariátrica, vamos emagrecer. E as pessoas começam emagrecendo. E daqui a pouco elas param de emagrecer. Que é o famoso efeito platô. Né? Dentro da medicina, eu sei que também é nomeado assim. Né? Então, eu falei assim, doutora, como que a gente pode fazer para abordar esse assunto? Porque no momento que está todo mundo dentro de casa, está mais sedentário, esse efeito platô, ele está mais predominante do que nunca. Eu falei assim, doutora, como que a gente pode fazer? E daí eu chamei a especialista. Na verdade é um prazer, né, Renato, você ter me convidado. Eu acompanho alguns pacientes, embora a minha grande área de atuação seja oncologia, mas a minha característica de atuação em clínica é atender o indivíduo, eu vou colocar o nome assim, de indivíduo doente, e não é estética, certo? Então o meu trabalho é um trabalho extremamente clínico. E o pós-cirúrgico, né, o bariátrico, é um cliente que eu tenho atendido ultimamente até em um número um pouco maior. O que eu aprendi com uma grande mestre minha, que depois eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Ela se chama Andrea De Luca, é uma nutricionista com vasta experiência e especialização em cirurgia bariátrica. Eu acho que começo a conversar com você sobre aquela palavra que você usou, os achismos. O que acontece? Tudo que está em voga e o quão a bariátrica aumentou de um tempo para cá, de uns anos para cá, existem sempre aqueles que vão para a internet fazer um desserviço de informação. O que você está fazendo é um trabalho lindíssimo, que é um trabalho de serviço e entrega de qualidade. Além de ser o seu case, você ali contando,
Você traz pessoas e mostra o que é a realidade. E a gente é muito carente na área de ciência de pessoas sérias que levam a informação da forma séria e vamos colocar assim, a informação de coração, né? Sem ter o porquê está plantando aqui, que é interessante utilizar exemplo babosa, porque na verdade daqui a pouco você vai começar a vender uma cápsula que tem a babosa dentro. Então tem a má fé aí e a gente passa em saúde. Você entrando nesse barco, você vai ver que, infelizmente, tem muito isso. Então, você oferecer um serviço de qualidade, uma informação de qualidade, isso é valioso, assim, extremamente. Então, eu tenho que te agradecer e parabenizar. Quando você fala que tem esses achismos, e aí a gente falando de nutrição, vocês sabem que vocês têm um período X que vocês têm que ser obrigatoriamente acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Tem um número mínimo sugerido para vocês acompanharem. E cada um faz a sua história. Isso aqui não é uma queixa. Mas, às vezes, as pessoas... fiz um nutricionista até aqui, agora eu vou, e aí eu vou para a internet, eu vou perguntar para o meu amigo, você comeu isso e isso deu certo? Aí começa. Eu tenho uma, eu nem pedi... hoje eu ia mandar uma mensagem para ela e ia perguntar para ela, você vai ser o caso de hoje, né? Eu tenho uma que no pós-operatório era tudo assim, o pós-operatório dela imediato. Renato, o meu WhatsApp, ela me mandava mensagem. O dia inteiro dizendo, o que eu vou poder comer? E a preocupação dela, o que ela ia poder comer daqui a 2 meses? Daqui a pouco, Patrícia, o fulano está comendo isso e não deu nada. Por que você ainda não orienta e não me libera do que o fulano está comendo? E aí acaba que a gente fica nessa, vocês ficam buscando essa informação e vão fazendo comparação. E tem uma coisa belíssima que não está escrito em livro nenhum, é que cada um de nós somos seres únicos, que vamos responder de forma diferente a essas ações. É lógico que se eu tiver um paciente de sleeve, a literatura e a prática clínica me mostra que esse paciente é um paciente, por exemplo, mais sujeito a dumping, mas pode ser que nunca você faça. Assim como o indivíduo, quando retira a vesícula dele, alguns vão comer naturalmente e não vão ter diarreia. Outros vão colocar um bombom na boca e 5 meses depois da cirurgia que retirou a vesícula vão ter um quadro diarreico. É porque cada um tem uma história. E aí vai se buscando esses achismos. Obviamente, o que levou vocês a fazer a cirurgia é a perda de peso. E chegar ao platô é quando você vem perdendo peso de uma forma linda, felizona, né? Grande, ó. É lindo, não é? Putz, a minha paciente, eu falo assim, quando você vai, obviamente, né, ela também está isolada, então às vezes ela precisa ir à farmácia e tal. Falei, pesa e me fala. Aí ela volta toda feliz, né? Bota o pé em qualquer balança de farmácia, eu emagreci 15 quilos, 16, já foi tanto, enfim. E aí vocês vão se acostumando com aquilo dali, e aí correm um risco de entrar num platô. Eu acho que o platô, a gente pode dar o holofote do platô no assunto de hoje. Para um holofote, estamos isolados em uma pandemia. Sim. Não só vocês, bariátricos, todos nós estamos passando por um processo de ansiedade. Você falou que é top 10 o platô, né? Então, a ansiedade nossa está no top 1, né? A gente está com um quadro de ansiedade muito grande. Temos vocês que têm um histórico pregresso de ingestão alimentar em grande quantidade. Muitos deles relacionados a questões emocionais. Eu estou triste, eu como. Eu estou feliz, eu como. A forma que eu consigo... mexer com o mundo, ou estar em contato com o mundo, ou aquele não que eu não consigo dizer, o limite que eu não consigo colocar para o outro, eu como. E a partir do momento que se faz uma bariátrica, vocês têm que lidar com capacidade gástrica reduzida, todos os temores de complicações pós-operatórias. E você fez um post desse recente, né? A cabeça. Sim. O cérebro continua o mesmo, as emoções continuam as mesmas, a convivência interna dentro da casa, que agora está super ativado, né? Você de repente está descobrindo sua esposa agora, né? Dentro da sua casa.
né, esse ser que está aí do seu lado, por acaso, a sua esposa, porque você quase não convivia, trabalhando, enfim. É verdade. Então, tudo isso, é verdade, tudo isso, e agora tu tem que fazer uma dieta, porque você estava naquela franca perda de peso. E sim, você vai buscar alimentos, porque nós somos bichos. Como bichos, a gente tem diminuição nessa tristeza, a gente tem um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, que está também envolvido com platô, porque quando eu tenho um aumento do cortisol, eu freio, eu bloqueio a produção de outros hormônios que podem me deixar mais hipermetabólico. O meu triptofano, a minha serotonina desce, e eu, como bicho que sou, né, eu vou buscar na natureza o que vai aumentar o meu triptofano. E o que aumenta? O que é precursor de triptofano? Chocolate, por exemplo, é um precursor de triptofano. Por isso que a mulher, quando está em TPM, jogue chocolates de longe para ela. Não tem um meme assim? Sim, É sim. porque ali ela vai conseguir fazer essa reposição. E aí, nesse momento, é um leque de situações que acontecem. Situações emocionais, metabólicas, fisiológicas, que vão explicar esse platô associado a um gasto energético diminuído. Porque quando você entra numa primeiro, perder peso dá uma felicidade danada, né, meu amigo? Para qualquer um. Né? Putz, cara, nossa, perder peso é uma Eu delícia. quero quem fale que não dê. Putz, eu quero ver. Não, mas aí a gente tem que respeitar as pessoas super magras, porque elas ficam nervosas igual os super gordos. Quando você vira e fala, nossa, você tá magro demais. Então vamos respeitá-los. E aí, quando você começa a ganhar peso ou para de perder peso, você se sente mal, você se culpa. E aí você pode comer aquela culpa, buscar aquele docinho porque você está precisando daquela serotonina. E vira um ciclo vicioso e aquela balancinha que não desce. Dificilmente você vai ter vontade nesse momento de se esforçar. Porque através do esforço, que é a atividade física, você também vai produzir esses hormônios. Acho que você também falou isso num vídeo seu. Mas dificilmente nesse momento a tua cabeça vai te fazer, cara, levanta desse sofá e vai fazer uma atividade física no YouTube, não sei o quê, desce e sobe escada do prédio para quem mora em prédio, enfim. Então é uma associação. Eu acho que primeiro, eu tenho uma formação, eu digo que não é uma formação por formação. É uma formação porque Deus me colocou numa família de pessoas muito especiais e eu tenho um irmão especial. Então, eu me formei um ser humano integrativo e joguei essa minha formação integrativista para a minha prática. Então, não vou olhar o ser humano como um estômago grampeado, um cara que tem que parar de comer de qualquer forma, porque o cara fez a bariátrica. Ele tem que ser visto como um todo. E aí, nesse momento, as pessoas têm que se enxergar também como um todo e se entender o que está me levando a fazer isso. A gente vai falar das estratégias para a gente pegar e ativar esse platô, a gente cortar isso daí. Existem estratégias nutricionais para a gente fazer isso. Existem manobras clínicas, mas a gente primeiro, todo mundo, se perdoar, todos vocês vão voltar a perder peso. Vocês hoje têm, né, um quadro em que a cirurgia foi feita para esse fim, a não ser aqueles grandes sabotadores, Renato, e aí tem que ter acompanhamento psicológico, porque é uma doença e cada um de nós carrega mochilinhas com pedra. Não é vergonha ter essa doença. Vai ao psicólogo e você come isso, você está triste, vai lá tratar e vai dar certo, porque você fez um negócio que é para dar certo. Se você está ganhando peso, chegou no platô, aceita e se livra dessa culpa, se perdoa e segue, porque você está numa história para isso, né? Pode falar, porque aí eu emendei um monte de coisa. Então, doutora, eu costumo falar, já falei isso até em vários vídeos, né? Você tem uma mochila com a sua bagagem de como não fazer. Você fez isso a tua vida inteira. E no momento que você faz aquela cirurgia, você tem um novo restart na sua vida. Só tem que... Não jogue a mochila fora. Porque se você jogar essa mochila fora, o que vai acontecer? Você tem que ter essas lembranças. Olha, eu fazia isso e não dava certo. Eu fazia isso e não dava certo. Agora, como eu vou fazer o certo?
né? Uhum. Então, assim, pegue tudo que não deu certo e utilize para te impulsionar agora, né? Uhum. Então, assim, eu acho que esse assunto é super pertinente, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, A porque gente está as dentro de um pessoas... parênteses, né? Não, e é um ciclo, né? A pessoa É. começa, ela tá dentro de casa, confinada. Daí ela sai de casa, vai lá no mercado, faz as suas compras, tem uma balança, ela se pesa, vê que ela não teve perda, né? Ou vê que teve reganho, algum reganho. Já chega em Uhum. casa como? Já para baixo. Daí já pega aquela comida que já não fazia mais parte da vida dela e fala: pô, não tá dando certo. Eu não quero mais isso para mim, né? Pô, eu fiz a cirurgia, passei por tudo, dietas restritivas, hoje não consigo comer a quantidade que eu consigo, e daí vai pegar e falar assim: ah, eu vou pegar então hoje essa lata de leite condensado e tomar ela no gargalo. E eu sei que Por quê? acontece. Porque eu mereço. É isso aí. Sempre tem esse final. É Porque isso eu aí. mereço. E aí você se diz merecedor para que você aceite esse erro que você está cometendo. Aqui é um monte de ser humano falando de questões clínicas de seres humanos. É Né? verdade. Todos nós erramos, mas a gente está aqui para ajudar. Porque eu mereço, né? E aí, depois que toma essa lata de leite condensado, como é que fica a cabeça? Fica louco, né? Porque daí bate o arrependimento. E daí fala assim: por que eu fiz isso comigo? Daí o sentimento ele muda, ele capota de novo. Ele fala: por que eu fiz isso comigo? Por que eu me sabotei? Por que Uhum, eu estou me sabotando aqui no momento? Por que eu estou fazendo isso? E daí uhum. vem, né, a crise de arrependimento, a pessoa já fica lá embaixo, né? A Autoestima, autoestima no cai, pé. né? E daí fala assim: bom, é por isso. Daí passa mais uma semana, vai lá no mercado, não se pesa, vai culpar lá do leite condensado, né? Uhum, Que poderia ter feito o seguinte: eu me sabotei, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para reverter isso. É o que você estava falando. Hoje eu vou para o uhum, mercado, vou descer a escada, né? Se eu tenho 10 uhum. sacolas de compras, eu vou subir com cada uma pela escada, não vou subir pelo elevador. Vou fazer um exercício. Porque a gente Isso. precisa desse exercício, né? Vou te contar uma história. No meu consultório eu tenho a bioimpedância. Você já deve ter feito, né? Sim. Aquela balança que viu o percentual, tarará. Ali, ó, tem uma fofa, eu vou chamar de fofa, mas com todo o respeito do mundo, que é a Rosa, que disse: doutor, linda, eu estou magra. Gente, essa frase é uma frase iluminada, eu estou magra. Vou te contar que até eu tô querendo falar eu estou magra, minha filha, porque nessa história de isolamento é puxado, né? É E verdade. aí, eu vou te contar que isso acontece muito com os meus pacientes. Eu pego um paciente sem atividade física e fazendo dieta, por exemplo, uma mulher pós-diagnóstico de câncer de mama, enfim, né? Essa minha paciente mesmo que eu estou acompanhando de bari, né, de bariátrica. Na bioimpedância, eu vejo quanto vocês necessitam de valor energético para a taxa metabólica basal. É o mínimo de caloria que se precisa para taxa metabólica basal. O que quer dizer isso? É abrir e fechar o olho, é respirar, é só movimentar, não é fazer atividade, subir e descer escada, nada disso. São movimentos só corpóreos. Aí o cara chega lá para mim, onde a taxa metabólica basal dá 1.500. Então ele só precisa de 1.500 para esse respirar metabólico, ok? Coloca esse indivíduo numa atividade física ou numa dieta. E às vezes ele não segue a atividade física, mas ele faz a dieta. Quando ele volta para mim, aí ele tem os resultados positivos, perdeu peso, e a taxa metabólica basal dele aumentou, a TMB dele aumentou. Por quê? A gente movimentou o metabolismo dele de forma endógena, para dentro. Digamos que ele não tenha feito atividade física. Caso ele entre num esquema de atividade física lindo igual esse daí, sobe a escada 10 vezes, eita, meu Deus do céu, 10 pacotes, né? 10 andares, imagina um negócio desse? O ser humano vai chegar lá em cima já Sylvester Stallone, gente. Magro, seco, né? Perfeito. Mas digamos que ele não tenha feito atividade física, só o hábito alimentar modificado,
com elementos nutricionais, com fitoquímicos, com substâncias que estão inseridas nos alimentos de forma correta, isso liga uma chave no corpo que ele precisa ser mais hipermetabólico. É uma resposta fisiológica que o corpo dá a essa mudança na oferta. Porque antes, este cara comia o quê? De manhã você come o quê? Creme cracker ou pão francês com manteiga. Almoço que é arroz, feijão, às vezes macarrão, angu. Na hora da tarde, eu como pão, manteiga, café, de novo. No jantar, não janta, eu como pão de novo com não sei o que. A pessoa só come pão, 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 pão. Eu falo que é uma dieta nude, né? Porque eu sou uma mulher chiquérrima, eu não uso o termo bege, eu uso o termo nude. A gente usa outro tipo de paleta. Então é aquela comida bege, aquela comida nude, certo? Agora, quando eu emprego um tipo de dieta de forma inteligente, só nisso, Renato, a gente muda a taxa metabólica basal, né? Então, eu acho que aí para o efeito platô, as manobras, é isso. Eu acho que é trabalhar a inteligência emocional. Se eu errei agora, amanhã é novo dia. Nós estamos vivendo isso, que é um grande ensinamento para mim, está sendo, do universo, que é efetivamente um dia após o outro. Eu não sei se você já teve a experiência de estudar. Eu fiz uma pesquisa interna, quase clandestina, nos comedores compulsivos anônimos, nos alcoólicos anônimos e nos narcóticos, para entender um pouco dessa história de compulsão. E para mim não existe coisa mais linda do que a história dos 12 passos, porque a gente tem que ir só por hoje. E o só por hoje é uma coisa de uma lindeza, né, e de uma amplitude muito grande. E o universo tem nos ensinado isso agora. Nossos dias, para mim, são igual um eletrocardiograma, né, um resultado. Tem dia que a gente está ótimo, tem dia que a gente está lá embaixo, tem dia que a gente está mais ou menos, tem dia que a gente está irritado, tem dia que a gente está calmo, e por aí a gente vai. E encerra-se o dia, amanhã a gente pode começar. Então, talvez, depois dessa lata de leite condensado, amanhã é um novo dia, não se culpar, e aumentar essa taxa metabólica basal. Endogenamente, via alimentos ou estratégias, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E também atividade física, porque aquilo que você comeu está excedendo, como você vem de um histórico de sobrepeso e obesidade, onde você tinha um período de atividade física muito menor, comia muito mais, a sua TMB está lá embaixo. Então, se você fizer qualquer tipo de atividade física com uma ingestão correta, porque vocês não têm mais capacidade gástrica, como você disse, para comer tanta coisa, a não ser que seja sabotar-se muito, como essas estratégias que alguns usam de forma inadequada, que é mamar lata de leite condensado devagarzinho. Então, eu falei da lata de leite condensado porque um cirurgião, a gente estava conversando, e ele falou o seguinte: alimentos calóricos, a ingesta é baixa. Por quê? Porque você não consegue se alimentar com grandes volumes, mas o líquido você consegue. Então ele passa direto. Então ele falou assim, como que as pessoas se sabotam? É com coisas líquidas. É o quê? Leite condensado, entendeu? Uhum. Daí eu usei até o leite condensado nesse fator. Tem. Eu tive um paciente que não conseguia perder peso no pós-bariátrico de jeito nenhum. Vamos avaliar a anamnese. Como ele tinha saído de uma cirurgia, a família achou que seria muito bom dar caldinho de mocotó para ele, de 2 em 2 horas. É forte, entendeu? Porque né? ele tá. É forte. Aí ele não estava perdendo peso, né? Então, esses volumes líquidos, ingeridos em pequenas quantidades, eles são, obviamente, mais aceitos, mais toleráveis. O estômago é um órgão de armazenamento. A inteligência dele está em segurar lentamente aquilo que foi ingerido e liberar muito pouquinho para o duodeno começar a fazer a absorção. Quando retira e se coloca grande volume aqui, esse volume todo vai muito rápido para o duodeno, daí a história do síndrome de Dumping, distúrbio hidroeletrolítico, porque o intestino não foi feito para isso, né, para receber essa carga muito grande. Mas isso não é uma aula sobre isso, mas infelizmente se ingerir bebidas açucaradas, líquidas, como bebidas são líquidas, obviamente, devagar o indivíduo acaba tolerando, o que é uma pena, né? Porque se submeter a uma cirurgia
respira fundo e vambora, porque como você, existem outros e outros e outros no mundo que têm outras questões por aí, que estão lutando todos os dias com aquela mochila cheia das coisas que nós já fizemos, eu gostei disso, e uma história nova que a gente pode escrever aí, daí para frente. E não se sabote hoje porque você se sabotou ontem, né? E é uma dor, né? É procurar essa dor. O que está acontecendo que você está fazendo isso contigo? Aonde está aquele seu ponto nevrálgico ali? É ali que você vai atuar, né? Qual é? Porque senão você fica um ontem, um hoje, um amanhã, e aí vai perder peso, vai se sentir um homem, uma mulher super péssimo, com autoestima baixa, né? Fez o que fez e não conseguiu, enfim. E aí é complicado mesmo, né? A gente tem que fazer uma avaliação dos porquês. E aí, dentro dos porquês, aí a gente tem que sempre apontar, isso não é vergonha, desse paciente ser acompanhado por um psicólogo, porque essas questões discutidas em psicologia tiram um paralelepípedo que está aqui, que está causando isso daí, né? E aí você volta, imagina que delícia, a gente só repete isso nessa live, o que é bom de emagrecer, voltar, gente, a emagrecer, sair dessa história do platô ou do reganho de peso, né? Que é uma preocupação, imagina, uma tristeza muito grande para esse paciente pós-bariátrico. Doutora, eu recebi uma pergunta aqui, se tem um mínimo de exercício físico, tá? E eu vou só completar essa pergunta, para sair do efeito platô, né? Eu só vou completar essa pergunta com o seguinte, nesse momento que nós vivemos, né? Daí eu deixo... eu sei que você já falou da alimentação, que ativa muitas partes, né? Mas, assim, eu fiz a pergunta, às vezes até eu acabo respondendo um pouco, mas... Não, a gente está aqui para isso, é um papo, imagina. Né? É lógico. Eu acho que, não sei se estaria certo eu estar falando isso, a profissional aqui é você. Né? Não, fica tranquilo. Mas eu acho que nesse momento que nós estamos, o mínimo já é o máximo. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa sair do sedentarismo, ela já está maravilhosamente bem. Não é isso? Isso. E isso vai fazer é uma história inversa da história do leite condensado. Este movimento vai empoderar esse indivíduo. E se ele conseguiu fazer o mínimo hoje, amanhã, muito possivelmente, ele pode conseguir fazer o mínimo e mais um pouco. E numa história, né, de um mês, o quanto ele não vai evoluir. Ninguém começa a correr maratona começando só pelo correndo 21 quilômetros. Começa-se aos poucos caminhando. Então, por onde começar? Hoje, o que a gente pode dar de receita é esse acesso à internet, onde tem vários tipos de atividades que podem ser feitas. E aí buscar uma estratégia para iniciantes, para que você comece a fazer atividade física. Eu acho que o exemplo que ele deu de subir as escadas é extremamente interessante. Ele deu um exemplo de 10 sacolas, 10 subidas e 10 descidas. Só estou com um pouquinho de medo que se a pessoa morar no 17º andar, a gente vai fazer uma produção de ácido lático, que é liberado no músculo, que dá aquela dor, gente, que no outro dia a pessoa não consegue fazer nada. Então, se você morar no 17º andar, desce e suba menos, mas faça hoje. E amanhã será um outro dia e amanhã você faça de novo. Porque efeito platô é isso, você chegar num dado momento onde o que você ingere, você não consegue gastar, não há gasto energético para queima, para você tirar das suas reservas, que são os seus adipócitos, essa fonte energética que teu corpo precisa. Então, para atividade física, qualquer movimento vai fazer um start aqui no gasto. E um pouquinho de cada vez, só por hoje, isso vai lhe fazer bem. É um encontro com você mesmo. Costumo dizer que a atividade física é o único momento onde eu estou comigo mesma, porque normalmente a gente está fazendo pelo outro. Eu estou aqui na live pensando porque é um convite teu e para falar com outras pessoas. Eu estou aqui com orientações ainda que eu tenho que entregar, que é para o outro. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, é tudo para o outro. A atividade física é um momento seu, somente com você. Mas
Dentro da estratégia nutricional, você pode, aí é um pouco complicado, porque eu estou com pessoas que me ouvem que eu não sei em que tempo de cirurgia estão, Sim, né? até Se já fizeram imediatos, ou se estão no processo, né? ou se ainda vão fazer, né? Se é um imediato, se é um imediato está na dieta líquida, dificilmente ele vai entrar no platô. Eu tenho um caso, não é uma paciente minha, é de uma pessoa que está acompanhando e veio discutir comigo, que ela já está em 2 meses pós-op e só perdeu em 2 meses pós-op 6 quilos. Acredito eu que a taxa metabólica basal dela estava no pé. E acredito que daqui a pouco ela vai startar isso e vai entrar realmente nesse eixo de grande perda de peso. Mas ainda estamos com uma perda de peso pequena, perto do esperado. E aí, fazer estratégias de acordo com o tempo de pós-op que vocês estão. Se você já tenta... Você está em quanto tempo, Renato? Dia 11 fazem 60 dias, estou aí com 50 dias mais ou menos, né? 50 dias, né? Você já está com uma dieta praticamente dieta branda, né? Você está caminhando aí entre uma dieta pastosa e branda, já com uma ingestão quase que livre, né? Com verdade, algumas restrições. eu já estou com muito, praticamente não tem restrição. A restrição Pois é. mesmo é para não doce, essas coisas. Mas assim, tem até alguns fatores, a gente foi indo e até agora me lembrei, até quando eu falei de doce, eu me lembrei de uma coisa. Como você estava comentando, né, como cada ser humano é um ser humano diferente. As pessoas, quando têm o dumping, muitas vezes você vai procurar em literatura, tudo, falam assim: após o dumping, faz uma restrição alimentar ali, inclusive indicam às vezes até gelatina diet. E eu, no meu pós-cirúrgico, eu tive um dumping com gelatina diet. Você acredita? Jura? Juro. E hoje, Deve ser. muito doido isso, né? Eu falei assim, Muito cara, doido. com gelatina diet. Não sei se é por causa da absorção ter sido muito rápida, eu não sei. Mas entendeu? E eu fiquei até meio assim, mas... Eu nem sei, eu posso até ver, eu nem sei o adoçante, porque gelatina diet, eu tô com um paciente meu aqui, gente, ó, química careca, cavalo, essas mulheres doidas toda, Norma. Oi, Mal, tudo bem, meu amor? Tá todo mundo aqui atrás de mim. Eu não sei se é ciclamato de sódio, né? O que acontece? Ele é muito tóxico para a microvilosidade, entendeu? Eu uso nos meus pacientes que estão com algumas questões pós-quimioterapia, eu preciso em um dado momento, às vezes dá como uma estratégia uma gelatina, mas eu mudo a receita. Eu faço uma gelatina proteica, tem todo um esquema que eu uso. Mas eu deixo claro, né? Eu não gosto, meu coração dói porque é cheio de corante e tal. Eu acredito que com a gelatina diet, a absorção desse adoçante falso se dá via intestino. Então, pode ser que você fez uma irritabilidade aí e aí fez um dumping por conta de gelatina. Além do que é volume, né? É volume porque ela se liquefaz na boca, né? Sim. Tanto é que para paciente disfágico, paciente que tem dificuldade de deglutir, pelo contrário, a gente não pode dar gelatina, porque ele broncoaspira, porque aquilo vira líquido, na hora na boca, pá, e aí pode ir para o pulmão. Então a gente pode ter essas associações. Aí cada ser humano é um ser humano. Eu imaginei isso, que como ela liquefaz ali, ela teve a passagem muito rápida. Eu imaginei isso, né? Doutora, só para a gente continuar aqui indo, o Paulo Serrano, ele mandou 2 perguntas. Mestre. Tô até com medo. Físico, químico, mais 8 formações. Tô até com medo ele, agora. às vezes, o que ele não é, né? O que você não é? Pois é, menino. Não sei nem porque que tá perguntando. O MC traz um indicador de qualidade de vida e saúde? Ele está fazendo essa pergunta. Se o IMC traz esse indicador. Não traz. Você pode ter um IMC dentro da normalidade, né? O IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. É aquele que você multiplica, tal, aí dá um valorzinho. Se tiver entre 18,5 e 24,9, você está normal dentro do peso para a altura ao quadrado.
Mas daqui dentro, você pode ter uma mulher, eu faço muito projeto qualidade de vida empresa. Então, eu vou para a empresa para fazer a avaliação nacional dos funcionários e melhorar isso daí, porque isso melhora o absenteísmo, a gente tem uma resposta outra aí com esse cuidado do funcionário. Pego mulher, tá? Lá, escriturária, que está com IMC de 23, que é a média de normalidade, com percentual de gordura, Renato, de quase 50%, digamos, 45%. E uma massa magra baixinha, certo? De 20%. Massa magra, músculo, é a nossa massa inteligente, é a nossa massa que é o que otimiza a nossa saúde. Esse indivíduo, então, é chamado de sarcopênico. A sarcopenia é uma questão que, ultimamente, a gente tem colocado muito olho em cima disso. Peso sobre altura não é o IMC, não é preditivo nenhum de saudabilidade. Agora eu quero saber o quanto de massa magra você tem, de massa gorda, exames bioquímicos, sangue, né, qualidade de vida, atividade física, né, como você cuida desse corpo. Mas só fazer tabelinha de peso, altura, quadrado, não. Eu até gosto de tocar nesse assunto seguinte. Antes de você fazer a cirurgia bariátrica, o que conta é o IMC. Quando fazem as contas lá, para você ser aprovado até pelo plano de saúde para fazer Isso! cirurgia. Pá! Tem gente que engorda para fazer, né? Sim, sim. E tem gente que até o cirurgião fala assim, ó, você tem que perder alguma coisa também. Porque a Para ir para a circunferência mesa. abdominal é muito grande, o risco é muito grande, Isso. o fígado fica muito pesado no momento da cirurgia. Débora, você chegou, garota! Seu nome está na boca de Matilde! E daí o que acontece? Tem esses fatores todos. Acabou a cirurgia, por isso eu acredito que a balança de biopedância, porque ela consegue pegar. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa com 2 metros de altura pesando 120 quilos. Se a gente fizer a conta, né? A gente precisa O saber cara quanto pode essa estar. pessoa ela é forte. De repente ela é toda forte. É um Esses halterofilista. caras, halterofilista, um Schwarzenegger na época, que aquele cara tava daquele tamanho, tu acha que ele tinha MC de 24, de 23? Obviamente não, né? Ele Sim. tinha MC de 27, 28, 29, mas com uma massa muscular, uma massa inteligente, competente, fantástica. Então, é esse outro olhar, né? Você faz a cirurgia e você vem para este outro mundo, né, Renata? Onde você É vai verdade. começando a ver e ampliar isso daí, né? Vamos virar a chave, né? É o que eu falo. Vamos virar a chave. No meio da Nossa, cirurgia, meu vamos virar a filho, chave. como isso? E É. viver um novo mundo. Minha querida entrou aí é a questão dela. Eu sou especialista em oncologia. E aí ela começou comigo. Obrigada, Débora. Paty, depois que ela começou a se evoluir, né, no pós-operatório, Paty, na minha casa o feijão é um feijão cheio de salgados dentro, né? Salgado, não sei o que, bacon, não sei o que. Eu posso comer? Eu falei, não. Mas aí a minha amiga come, né? Você não pode comer. Mas você não pode comer. Porque o nome disso, gente, se chama feijoada. É um evento praticamente de domingo. O feijão do dia a dia é feijão, só feijão. Aí hoje, né, a brincadeira dela comigo, tá bom, eu já sei que não. E aí quando me pergunta por quê? Porque os embutidos dão câncer, tem nitrato, tem nitrosamina, fazem lesão em mucosa gástrica, a mucosa gástrica de vocês já está mexida. Então é viver um outro mundo, onde esse paladar e essa descoberta do novo tem que vir junto. Não adianta fazer essa cirurgia e continuar ainda buscando ou curtindo esse paladar, que é um paladar de antigamente, né? Então tem que vir para o novo, né? E sabe um negócio que é muito legal? O que você antigamente você comia, né? Na verdade, você vivia para comer, né? Você passa a comer agora para viver. Então, aquele restaurante que você ia, que você falava assim, pô, aquilo ali passa a ser um evento. Às vezes, eu saía para jantar, né? Pô, era mais uma refeição, né? E o que eu priorizava? A quantidade. Eu priorizava a quantidade. Hoje eu priorizo a Não tinha qualidade. prazer? Não tenho prazer. Você tem prazer em comer quantidade, né? Mas não a Tá. qualidade, Uhum. né? Tipo, você vai pegar um prato que vem pouquinho, porque você come pouco hoje. Você come Uhum. 150, 200 gramas no máximo. Algumas pessoas comem 100 gramas. É. Então você pega um prato, aquele prato satisfaz, né?
Não posso deixar comer de falar lentamente, né? Isso é maravilhoso, né? Você tem o prazer daquele Ai, que linda, eu momento. fico emocionada, gente. Eu não posso Mas não, porque eu amo muito esse negócio, cara. Ó, fico emocionada, não é? É perceber o sabor dos alimentos, é perceber o que você está fazendo ali para a sua célula. Isso vai para nível celular. E é da mesma forma, cara, eu falo para os meus pacientes, fulano só comia picanha, gordura, blá, 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 fartou, morreu. Aí alguém vira e fala, claro, ele só comia isso e fumava. Não é? Todo mundo fala isso? Por que o comer saudável, o curtir uma vagem, uma cenoura e um brócolis, ninguém acredita que aquilo ali também vai para a sua célula, né? Só pensam que é o negativo, né? Por isso o francês é magro, né? Esquerésimo, né? Come pouquinho, vai saboreando e tal. E vou te falar um negócio. Eu escutei de um amigo, você pode pagar parcelado, que é na alimentação, ou você pode pagar à vista no hospital. Não Ai, é meu pai. verdade? É Mas é verdade. verdade. Quando você se alimenta bem, você está dando os nutrientes certos. Está sendo igual um Uhum. medicamento que você está pagando ali, ó, dia a dia. Né? É. Gente. Perto da minha casa tem uma farmácia e do lado tem um hortifruti. A farmácia é aquela que o cara fica no microfone. De pirona, R$ 1. Não sei o que do ciclamato, não sei o que, não sei o que, R$ 1. E não sei o que, antipertensivo, R$ 1,99 hoje. Eu sempre tô lá do lado, escolhendo as minhas coisinhas, fico pensando, meu Deus, aqui que tá meu R$ 1,99, é aqui que tá meu ansiolítico, é aqui que tá, entendeu? Esse homem devia estar gritando nesse microfone, é aqui do lado. Mas infelizmente, na farmácia. Renato, presta atenção. Eu sou de uma cidade onde eu acreditava que os donos de postos de gasolina eram os indivíduos ricos no planeta, né? Ter posto de gasolina era rico, não era? Sim, Os sim. postos estão todos fechando e no lugar estão vindo grandes farmácias. Isso é uma tristeza. Onde você entra e compra medicação para tudo. Hoje a gente toma remédio de fazer cocô, para fazer xixi, para dormir, para acordar, para ser feliz. Escolhe também um shampoo, um creme, uma maquiagem, coloca aquilo tudo dentro da cesta e paga. Cada vez temos menos postos de gasolina que dão combustível aos nossos carros para a gente ver um amor da vida, para a gente visitar um ente querido no hospital, para comprarmos cada vez mais comprimidos, para tratar doenças. Então, a gente tem que parar e refletir o que a gente está fazendo com a nossa alimentação, quais são as nossas coisas. Esse momento da pandemia, que está botando todo mundo em casa, a minha campanha é cozinhe para você, cozinhe para a sua família, descubra o que é isso de fazer. Eu tenho uma amiga oncologista que me manda as fotos dela, olha, nunca fiz isso agora, estou aprendendo. Então é um momento que a gente foi colocado para dentro, eu acho que é um grande convite para a gente cuidar também de todas as nossas células, porque elas são merecedoras e elas nos respondem no nível que a gente dá de bom e no nível do que a gente dá de porrada. Não, sem dúvida. É aquilo que a gente vem falando desde o início, né? Eu vi várias pessoas falando, eu parei com 108 quilos, já tem tanto tempo, mas não fala de quanto tempo, né? Você deve ter visto. E assim, o que a gente tem que tá conversando, na verdade, aqui, né? É isso. Que às vezes até a própria alimentação, não é uma alimentação, claro, é uma alimentação restritiva, mas ela é o combustível para que o seu organismo, com pouco que está sendo oferecido, ele te ajude a trabalhar para você. Uhum. Ser mais esperto que ele. Eu vou te dar o que você trabalha mais, que vai me ajudar a fazer a queima. E de recompensa, é aquilo que eu estava falando, né? Não vai no mercado, vem pegar o elevador, só escada. Isso. Vamos fazer com limão a nossa limonada. Né? Vamos. Né? No momento, é isso aí. Ela que está com 108, a gente tem que saber, tá, querida? Quanto tempo pós-ópio você está? Porque aí vai depender disso para a gente pensar em estratégias. Digamos que você tenha 2 anos de cirurgia, você já é uma indivídua que já pode ser lidada, vamos botar bem assim, aspas, normal. De repente, uma dieta onde a gente oscile fonte alimentar, bote uma dieta mais plant-based, que é uma dieta mais vegetal em um X momento, e depois a gente muda o ciclo.
ou a gente te hiperalimenta e depois te hipoalimenta. Isso ajuda muito no aumento da taxa metabólica basal e perda de peso, jejum intermitente. Tem umas questões todas, manobras todas que a gente pode fazer. Mas isso depende de quanto tempo de cirurgia você tenha. Também tem aqui a Babi Cris, né? Uhum. Ela também estava falando que ela tem 4 anos e meio de cirurgia, né? E que engordou 4 quilos, né? É aquilo que a gente tava falando, que você acabou de falar. Já tem, eu não sei em quanto tempo ela engordou esses 4 quilos, mas assim... Pois é, pode ter engordado na pandemia, né, minha gente? Vamos rever alguns hábitos, né, nossos. Né? Isso. E não se abandone. Porque se começar, ainda mais nós mulheres, começa agora com 4 quilos, se sente péssima, a autoestima lá embaixo, aí começa a comer, continua, aí vai ficando gorda, e daqui a pouco se abandona. 4 quilos não é nada, porque eu tenho certeza que você pesava um XXX muito maior do que esse. Hoje você é uma mulher magra, e tem que se ver no espelho como magra, porque é o que você é, porque 4 quilos não é nada para você. Perca isso, se dê isso de presente, você é mega capaz, e aí faz isso, atividade física, ajusta a dieta, faz uma manobra aí, porque bola pra frente, porque vai dar certo. Não, e o seguinte, ela perdeu quantos quilos? Tá falando que agora só lembra dos 4 quilos que recuperou. Só lembro dos 4, minha filha. Quantos quilos você perdeu? Ah, perdi 20, 30, 10, imagina. Eu não sei quantos quilos você perdeu. Mas assim, não vá se punir pelos 4. É aquilo que eu estava falando. Não é porque eu saí ontem que eu tenho que errar hoje. Errei ontem, comi uma besteira que eu vou me punir hoje. Não, hoje é um novo recomeço. Uhum. É igual dos alcoólatras anônimos. Um dia de cada vez, gente. Um dia de cada vez. Não é... Ó, a Babi Cris eliminou 55 quilos. Poxa, uma ser humana inteira, Babi, sua magra, magrérrima, então, tá linda. Os objetivos são só os 4. Minha filha, vai chegar e vai perder esses 4. Vai ser show rápido, de bola. Vai ser rápido, né? E, doutora, só continuando, que a gente já tinha posto até um cronograma. Um momento. Tá bom. Isso não. Malu, diminuiu o volume. Malu, querida. Amada. Olha só, todos nós entendemos. Até porque eu também tenho uma pequena aqui, que é a Manu, que também tem 7 anos, a gente entende. Já falaram, não chegou, é um negócio, filha. Tem que manter assim, tá? Eu acho que tá apertando alguma coisa aí, ou tá com mau contato. Mas tá fazendo Ó, tá fazendo mau contato. Não pode mexer aqui, porque o nosso telespectador tá tendo alguns problemas, porque tá indo pra Rede Globo esse negócio. Daí a gente tava, você estava falando para mim, né? Na verdade, a gente estava conversando outro dia, e como aumentar a imunidade, parece que tem um estudo chinês que você estava comentando comigo. Pois é. Eu sei que a gente foi dar água para o vinho agora. Mas... Meu filho, porque eu tava até, por isso que eu olhei assim, ó, a hora, porque a gente quer falar um monte de coisa, né? Sim. E aí a gente prometeu, então a gente entrega, porque nós somos desses, né? Aqui a gente trabalha com a verdade. A história da imunidade, que está todo mundo super preocupado, a primeira coisa que eu tenho que falar é que não existe shot para coronavírus, não existe nenhuma comida milagrosa que vai evitar que você tenha o coronavírus. O evitar ou minimizar a possibilidade é isolamento social, é lavar as mãos, é esse cuidado que a gente tem que ter agora. E tem gente de má fé, aí a gente volta para o início do nosso papo, que vende algumas coisas por aí como sendo milagrosas. Não existe. Mas a China, né, começou a fazer uma produção científica absurda, toda a comunidade, aí também, obviamente, que Inglaterra veio junto, Estados Unidos juntos, onde a gente tem um número de artigos de revisão bem densos para falar sobre resposta e utilização de alguns micronutrientes, especificamente para minimizar a possibilidade de carga viral. Esses micronutrientes agiriam ou em contato com vírus, aumentando essa minha carga, essa minha capacidade imune, para que eu diminua a carga viral do vírus. É como se eu virasse essa chave para que não houvesse tanto
roubo e sequestro de DNA interno celular do hospedeiro para o DNA e RNA viral, melhora da resposta de microvilosidade, células intestinais, intestino é responsável por 75% da resposta imune corporal. E não é só fazer cocô todos os dias, não, é ter um número, um pool de bactérias internas extremamente positivo. Inclusive, eu uso para perda de peso um pool específico de bactérias para os meus pacientes em sobrepeso e obesidade. Eu recolonizo de uma forma diferenciada. Então, a gente tem como cuidar do intestino para ter resposta imune. O que o estudo disse, e a Associação Brasileira de Nutrologia também trouxe isso para o Brasil como uma recomendação. A gente tem que aumentar a nossa ingestão, seja por ingestão ou por doses suplementares de zinco, selênio, vitamina A, vitamina C, D, volto daqui a pouco para falar e probióticos. Probióticos são essas cepas que antes a gente podia dar um exemplo, eu falo com meus pacientes, é o Yakult de hoje em dia. Yakult não pode, tem um monte de açúcar, aquele lactobacilo não serve para quase nada. Aí são cepas que a gente compra na farmácia ou em casa de produtos naturais que vão recolonizar o nosso intestino. Naturalmente tem no kefir e no kombucha. A vitamina D, os estudos mostram que a gente só deve fazer uma suplementação em caso de dose baixa. Eu tenho que dosar a vitamina D do meu indivíduo. Se tiver baixa, aí eu faço suplementação, que dá melhor resposta. Suplementação semanal, uma vez por semana, uma dose semana alta, ou uma suplementação que é diária. Aquelas suplementações maiores, anuais, não obtiveram tanta resposta. Por quê? O coronavírus é de agora, dezembro. Eles tiveram uma faixa muito pequena também para estudar. Acredito eu que seja isso. Então, a gente cuidar da alimentação. Zinco, selênio, de novo, eu me desculpo, a gente não sabe quem está nos ouvindo, em qual time pós-op está. Zinco e selênio tem muito nas castanhas, aí a gente tem a castanha do Brasil. Hoje a gente já indica, ao invés de 2, 3 unidades dia. Eu elejo aqui, para a gente ser mais rápida, a semente de abóbora e aveia. A aveia também tem beta-glucana, vai me ajudar lá no intestino por conta da recolonização microbiana. Então, eu acho que a gente tem que otimizar. E vitamina A, que estão nos produtos amarelo alaranjados e verde folha escuro. Manga, abóbora, caqui, tomate, couve, chicória, agrião. Quanto mais tom tiver, mais vitamina A ou provitamina A tem. Então, a gente tem que colocar isso no nosso dia a dia. Lembrando que os folhosos, além de vitamina A, tem fibra, que vão requerer que o nosso corpo tenha um trabalho maior para digestão, melhora a microbiota intestinal, ativa a taxa metabólica basal também, aumentando a taxa metabólica basal. Sim. Não, show de bola. Então, assim, na verdade, a gente tem vários alimentos aí, e são alimentos, você falou até do kefir, né? Kefir, kombucha. E assim, do Yakult, você falou que tem muito açúcar, tudo, mas o kefir é bem legal. Se a pessoa procurar até na internet, geralmente existe uns grupos que a pessoa doado. E daí você faz... Eu falo isso para meus pacientes. Kefir, quando o povo quer te vender a cepinha de kefir, é maldade no coração. Kefir é doado. E daí parece... Tem todo um método de cultivo, né? É super legal. É super legal. É um tamagotchi, tá, querido? Porque eu trabalho com a verdade, tá? Eu trabalho com a verdade, é um tamagotchi, você tem que cuidar dele todo dia, botar o leitinho, filtrar, dá para fazer queijo, dá para fazer iogurte, mas tem que cuidar dele, porque senão a população aumenta muito. Quando a população aumentar muito, é só você congelar a população. E aí depois, quando você hidrata, ela volta. O seu tamagotchi. Já soube até que quando você viaja, você pode congelar, deixa ele congelar e depois volta. Pode. Pode permanecer congelado, é bem legal. Cara, uma resposta. Eu tenho paciente com uso de kefir e kombucha há 1 ano e 8 meses. A história dela é tão louca que ela tinha uma dermatite no couro cabeludo e numa região específica não crescia cabelo. Com 1 ano e 8 meses de consumo de kefir e kombucha, hoje ela tem cabelo pleno. Não, e você falou isso agora, passou aqui uma pergunta, né? Quais alimentos que auxiliam para a queda de cabelo? Eu sei que queda de cabelo muitas vezes está ligado à proteína, né? Pois é. Para vocês, é proteína, tá?
proteína, biotina. A gente tem até presente aqui, ó, a Marise. Oi, Marise, é uma farmacêutica, e aí certamente ela pode afirmar aqui. Afirme, Marise. Para mim, nesse momento, o ideal e que eu tenho melhor resposta é suplementação mesmo. Aí a gente trabalha com a proteína, ok? Vai fazer esse aporte de proteína, antioxidantes, aí frutas, verduras e legumes. Lembrando, a nossa célula precisa desse pool de nutrientes. Mas para essas respostas muito específicas, pele, cabelo e unha, eu geralmente... É lógico, a gente vai fazer uma ingestão proteica, tem que cuidar de fazer uma ingestão proteica, antioxidantes, com uma carga contínua. Aquilo que eu falei, a célula responde muito ao que a gente dá para ela, mas tem que dar com continuidade. Mas, principalmente no público feminino, eu trabalho com uma suplementação para pele, cabelo e unha, né? Para a gente responder melhor aí, e a gente tem pelos laboratórios possibilidade de manipulação via farmácia manipulação, produtos excelentes que dão uma resposta muito grande. Que a base é uma base proteína, tá? Antioxidante, mas a forma da cadeia que é fornecido isso daí tem uma otimização ou uma possibilidade de resposta melhor. Uso em vocês e uso nos meus pacientes pós-câncer com perda, né, de pelos, também com alopécia, e aí eu tenho uma resposta bem interessante. Poxa, doutora, eu acho que já está bem respondido. Doutora, eu quero lhe agradecer, tá? Muito, de coração. Foi maravilhoso. Obrigada. Pra ter uma ideia, antes de ter essa queda dessa 1 hora, tinha mais de 120 pessoas que passaram pela gente, com a nossa audiência lá em cima, tá? Uhum. Eu quero lhe agradecer muito. Eu acho que foi, assim, não foi só estar fazendo uma live, né? Foi um ensinamento, foi uma aula. Desde a parte do efeito platô, como minimizar ele, né? Muitas pessoas estão passando por alguns momentos que isso está acontecendo e as pessoas acabam se punindo. E foi o que você falou mais, que não se puna. Viva cada dia um dia. Viva cada dia, é o ensinamento que a gente tem que ter também, né? Do viver cada dia. Estamos aqui para isso. Viu? Doutora, eu agradeço muito, meu querido. Doutora, eu que agradeço. Então... Muito, 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 muito convite. Espero ter ajudado aí, né? Quando precisarem de mim para mais papos, estamos aí às ordens. Para fazer nossos passeios live, né? Pode deixar que eu já sei aí, Malu, já sabe o caminho, né? Já sei o caminho. Tá bom, doutora? Tá bom, então, meu amor. Prazer. Uma boa noite. Você também. Todo nosso, tá? Saúde para suas células e muito emagrecimento para você. Emagrecimento saudável. Obrigado. Amém. Beijo, tchau. Tchau. Eu querendo desligar, mas não sou eu, ele que manda.